Oi, gente. Eu sou o Matheus, professor de matemática. Espero que vocês gostem muito da minha aula. Números irracionais. No ano anterior, estudamos o conjunto dos números racionais. Vimos que a representação decimal de um número racional pode ser finita ou infinita, e que no segundo caso a representação se dá por meio de dízimas periódicas. Porém, existem números que têm representações decimais infinitas e não periódicas, os quais são chamados números racionais. Analise alguns exemplos: 0,01010001000100001 menos 0,790569415 ponto 1,2122112. Tá vendo os exemplos, galera? Números reais. Reunindo todos os números racionais e todos os números irracionais, obtém-se o conjunto dos números reais, denotado por IR. As operações com números reais satisfazem as mesmas propriedades referentes às operações com números racionais. Além disso, os procedimentos de comparação de números racionais se entendem aos números reais. Podemos representar números reais em uma reta numérica. Analise alguns exemplos: menos 2, menos 3 por 2, menos 1, menos 0,8, 0, menos raiz quadrada de 2, a força de 2, 1, raiz quadrada de 2, 2, 3, número π. Podemos estimar a localização do número real 1,324512 na reta numérica. O número 1,324512 está entre 1,3 e 1,4, porém mais próximo de 1,3. Nesse caso, a reta numérica indicamos o ponto correspondente ao número 1,32452 entre 1,3 e 1,4, mais próximo de 1,3, conforme apresentado na imagem. Traço 1, depois vem 1,3, 1,324512, 1,4, 2. No tópico, o número irracional, raiz quadrada de 2, vimos que raiz quadrada de 2 igual a 1,4142. Agora vamos ver uma maneira de obter essa representação decimal. Sabemos que 1-2-4, então raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4 é igual a 1, raiz quadrada de 2 igual a 2. Propriedade das potências. Nesse tópico estudaremos algumas propriedades das potências da corrente, das definições apresentadas nesta unidade. Primeira propriedade: um produto de potências de mesma base pode ser transformado em uma única potência mantida a base e adicionada os expoentes. De modo geral, sendo m e n números inteiros e a um número real, temos am.an igual a am mais n, vírgula com a barra de igual, 0 se m, traço igual a 0 ou n 0. Exemplos: 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 3 é igual a 2 elevado a 4 mais 3 é igual a 2 elevado a 7. Ponto 7 menos elevado a 2 vezes 7 negativo elevado a 5 é igual a 7 negativo elevado a 2 mais 5 é igual a 7 negativo elevado a 7. Segunda propriedade: um conceito de potências de mesma base pode ser transformado em uma única potência, mantendo a base e subtraindo os expoentes. De modo geral, sendo mn números inteiros e a traço barra 0. Temos AM dividido a AN é igual a AM menos N. Exemplos: 3 elevado a 5 dividido 3 elevado a 2 é igual a 3 elevado a 5 menos 2 é igual a 3 elevado a 3. 6 negativos elevado a 7 dividido a 6 negativos elevado a 5 é igual a 6 elevado a 7 menos 5 é igual a 6 negativo elevado a 2. E este é o resultado. Velocidade média. A velocidade média é definida como a distância total percorrida dividida pelo tempo gasto. Para percorrê-la, para compreender melhor, vamos analisar o seguinte exemplo. Para ir ao trabalho, Marcelo percorreu com seu carro 20 km em 50 minutos. Para determinar a medida da velocidade média da Virgem em km por hora, calculamos 20 por 5 por 6 é igual a 6 dividido por 5 por 5.
é igual a 24. Portanto, a velocidade média desse tratejo é de 24 km. 50 minutos equivale a 50-60 por hora, 5 por 6 por hora. Algumas das unidades utilizáveis para representar a velocidade média são km por hora, K por M, e metro por segundo, M por S. Densidade demográfica. A densidade demográfica de um local é definida como a relação entre a população total de um determinado lugar e a medida de sua área em quilômetros quadrados. Vamos analisar o seguinte exemplo. Em 2021, a comunidade quilomba Sumidouro, em Queimada Nova, Pi, era formada por 23 famílias, havendo pela aproximadamente 115 pessoas, sabendo que a área da região em que eles moram mede 9,321 quilômetros quadrados. Podemos determinar sua densidade demográfica. Para isso, devemos fazer 115 habitantes dividido a 9,321 km quadrados, 12,34 habitantes por quilômetros quadrados. Portanto, em 2021, a densidade demográfica da comunidade quilomba Sumidouro era de aproximadamente 2,34 habitantes quilômetros quadrados. A densidade demográfica é expressa em habitantes por quilômetro quadrado. E é isso aí, gente. Muito bem. Vocês vão aprendendo mais matemática. E escala. A escala de uma representação é definida como a razão entre a medida e o comprimento, considerado para produzir a representação e a medida do comprimento real correspondente, expressas em uma mesma unidade de medida. Acompanhe o seguinte exemplo. No mapa apresentado a seguir, cada 1 centímetro representa 9 milhões de centímetros, 90 quilômetros. Para determinar a escala do mapa, devemos fazer 1 centímetro dividido por 9 milhões de centímetros é igual a 1 por 9 bilhões é igual a 1 dividido por 9 bilhões. Com base nessa escala, podemos determinar, por exemplo, a medida da distância em linha reta entre as cidades de Londrina e Maringá. Como no mapa, a distância em linha reta entre essas cidades mede 0,8 centímetros. Devemos efetuar 0,8 centímetros dividido por 9 milhões é igual a 7 milhões e 200 mil. Transformada essa medida em quilômetros, obtemos 7 milhões e 200 centímetros dividido 7 milhões dividido por 100 mil quilômetros é igual a 72 quilômetros. Portanto, a distância em linha reta entre as cidades de Londrina e Maringá mede 72 quilômetros. O uso de escala está presente no dia a dia dos arquitetos, engenheiros, biológicos, entre outros. Por exemplo, os arquitetos utilizam para elaborar a planta de uma casa. Já os biológicos podem usar esse conceito para representar a ampliação de uma bactéria, por exemplo. Eu agradeço muito a você por ter assistido minha aula de matemática. Eu espero que você aprenda mais ainda, porque é muito importante aprender. Então, galera e aluninhos, tchau, tchau!